Jaerahora.com.br, cartas avulsas, sets e produtos selados. Tá querendo montar o seu deck? Já era a hora. Link na descrição. Seja bem-vindo, galera. Vídeo de decklist aqui no canal. Esse que foi de um dos participantes da Copa. Infelizmente ele não passou, mas eu vou estar aqui comentando com vocês a estratégia que eu utilizei. E eu espero que vocês gostem. Então, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações para quando lançar vocês receberem o vídeo, beleza? Uma coisa bem legal que aconteceu foi que a loja Já Era Hora disponibilizou um cupom de 5% de descontos para vocês. Vai estar aí na tela. E esse cupom tem validade do dia 17 ao dia 23. E umas coisinhas que eu tenho que comentar sobre isso é que esse cupom só pode ser utilizado uma vez por cliente e ele vai ser unicamente para as cartas que compõem o estrutural Loucura Mecanizada. Esse que é o estrutural que vem os Machina. Então, se vocês colocarem cartas de outras coleções, o cupom não vai valer. Então, só vai valer para as cartas que compõem o estrutural Loucura Mecanizada, certo? Entendido isso, então vou mostrar aqui para vocês o meu deck de Machina. Então, galera, eu vou ser bem breve nos efeitos das cartas, porque simplesmente o deck que foi utilizado para o campeonato. E uma coisa bem interessante, que nos comentários um inscrito disse que eu poderia estar colocando essa carta aqui, que é o Reservingador Autômato, que uma dificuldade que eu tive no duelo foi tentar passar das feras, pois são monstros de 4.000 e o efeito do Citadela não me permitia estar tirando os monstros dele, porque eles têm um ataque superior. E essa seria uma carta que me ajudaria, porque pelo efeito dela é um efeito rápido, você descartava essa carta e ela dá 1.200 de ataque até o final do turno. E também tem um outro efeito: quando o monstro autômato seu destrui o monstro do oponente em batalha, enquanto ela estiver no cemitério, você pode adicionar ela para sua mão. Então era uma carta que me ajudaria bastante, mas infelizmente no momento que eu fiz os duelos eu não tinha ela. Então fica aí registrado que é uma carta que vocês podem estar colocando no seu deck também para compor a estratégia, beleza? Então por isso eu peço muito que vocês deixem nos comentários tudo que vocês têm como conhecimento aí, que vai estar ajudando a gente melhorar os nossos decks. Também dizendo isso, volto a dizer para vocês que esse é o deck utilizado no campeonato. Não é um deck custo-benefício, não é um deck competitivo, é o deck utilizado para o campeonato, beleza? Então voltando aqui, o Citadela Autômata, dois efeitos. Que o primeiro efeito dele é quando o monstro máquina seu de terra for destruído, ele entra por invocação especial do cemitério. E o outro efeito dele, que é o que eu mais utilizo, você pode dar alvo em um monstro máquina, pode ser até nele mesmo, e você vai estar destruindo os monstros do oponente com um ataque igual ou menor desse monstro que você der o alvo. Pode até ser ele, o exemplo que eu dei, que você destruiria monstros com 3.000 de ataque ou menos. A próxima aqui são 3 cópias do Fortaleza Autômata. Essa aqui é uma carta muito forte nessa estratégia, que ela entra por invocação especial, simplesmente por você ter a soma de níveis tendo 8 ou mais, você vai estar podendo fazer a invocação especial dele ou da sua mão ou do cemitério. E não tem limite por cópias. Se você tiver 2 cópias dele na sua mão, você pode estar utilizando esses dois aqui para invocar uma cópia do seu cemitério. E também, se caso você tiver monstros com 8 ou mais no nível, se tiver os 3 no seu cemitério, você pode estar descartando esses monstros e fazendo a invocação especial, beleza? Não tem limite por cópia e você tem essa vantagem. Os outros dois efeitos são o seguinte: se caso derem alvo nele por efeito, você vai estar olhando a mão do seu oponente e descartando um card de lá. E o outro efeito, se esse card for destruído em batalha, você pode estar escolhendo um card do seu oponente e destruindo também. Então ele te gera uma vantagem enorme e é um card que pelo menos 3 cópias eu deixo na minha estratégia. 3 cópias também são do For Mecanismo Autômato, que além de ser uma carta que te ajuda por ser um monstro de equipamento, você dá alvo no monstro máquina que você controla e equipa ele, e se caso o seu monstro seria destruído em batalha, o monstro união vai no lugar. Então
é bem interessante você estar utilizando deste efeito, certo? E o outro é na invocação normal dele, que quando você invoca, você adiciona um card autômato. Então, card de monstro, obviamente, é uma carta que me ajuda bastante. Utilizo duas cópias aqui do... como é o nome desse bicho? Triturador de metal autômato. É uma carta que ele entra por invocação de um jeito diferenciado, que é se você não controlar nenhum card. Então, eu vou setar um card e fazer a invocação dele sem tributo. Não. Se você tiver qualquer card no seu lado do campo, ele não pode ser invocado dessa forma. Que a invocação dele é simplesmente você, se não controlar nenhum card, ele entra, ele vai entrar com 1800 de ataque, e também ele entrando de forma normal ou especial, você pode revelar 3 cartas de monstro máquina e vai embaralhar, e seu oponente vai escolher um deles de forma aleatória, beleza? Então é uma carta que te gera recurso e também é um monstro muito interessante e muito forte. Utilizo duas do Megaforma. O Megaforma ele também ajuda bastante, que quando ele está no campo você pode tributar ele e trazer qualquer monstro autômato. Então você pode estar utilizando ele para trazer o Citadela, se caso você não tenha nem no campo ou no cemitério. E o outro efeito dele, se ele está no cemitério e o Fortaleza ele é destruído e enviado para lá, você pode banir o Fortaleza e ele entra por invocação especial. Então é uma carta muito boa para você estar utilizando. Então eu coloco duas no meu deck. Agora indo para os Infinesteira, eu utilizo 3 cópias do Trator Brutal. Ele que entra de forma especial, você tributando o monstro máquina, ele vai entrar em posição de defesa e você vai estar podendo utilizar o segundo efeito dele, que quando ele entra de forma especial da sua mão, você vai estar podendo do seu deck invocar um Infinesteira com seus efeitos negados em posição de defesa. Mas se caso você utilizar esse efeito, você só vai poder fazer invocação especial de monstro máquina de terra do seu extra deck. Então prestar atenção, porque isso pode te atrapalhar no seu duelo. Mas é uma carta que te ajuda bastante, que principalmente pode ser utilizado para fazer monstros XYZ, que no caso são monstros de rank 5. Outra opção aqui são 3 cópias desse monstro aqui, a Perfuradora Infinesteira, que é um card que quando ele é invocado de forma normal ou especial, você também vai estar podendo fazer a invocação de um monstro máquina da sua mão. Então não tem nenhum problema de você estar fazendo a invocação do Fortaleza, invocação do Formecanismo ou outro monstro máquina que você tenha na sua mão, porque não tem restrição. Você só vai estar invocando ele em posição de defesa, certo? Um monstro que esteja na sua mão. E também ele tem um efeito que você pode escolher um outro monstro máquina e você vai estar aumentando o nível tanto desse daqui quanto do monstro que você deu alvo. Aí você vai somar os níveis e você vai estar aumentando nesse card e no outro alvo que você deu. Ou seja, se você der um alvo no monstro de nível 5, tanto ele quanto esse monstro vão ter nível 9, por exemplo. E é bom para você estar fazendo invocação XYZ, que é a estratégia que é utilizada no Infinesteira. Outra opção aqui são 3 cópias do Valetadeira. Esse é um dos melhores monstros que tem no arquétipo de Infinesteira, que o efeito dele se dá quando ele está no cemitério. Você pode banir ele, aí você faz a invocação especial de qualquer monstro Infinesteira que tenha nível 5 ou menos, exceto ele, obviamente. E isso daí serve para você estar fazendo efeitos de aumentar o nível, por exemplo, ou fazer invocação de outros monstros Infinesteira. Outra opção aqui também são 2 cópias do Colheitadeira, que ele, igual o Perfuradora, ele tem o efeito de aumentar o nível tanto do monstro que você der alvo quanto ele. Aí, se caso você deu um alvo no monstro de nível 7, por exemplo, o Fortaleza Autômata, os dois teriam nível 9 e você poderia estar fazendo um monstro XYZ de rank 9. Então isso é bem bacana. E o efeito dele na invocação é que quando você invoca ele de forma normal ou especial,
Isso, o especial você pode estar adicionando um monstro Infenesteira do deck para sua mão, então também é um monstro bem interessante. Uma cópia aqui do Irradiador, que você pode descartar um monstro autômato para ele entrar de forma especial, e também ele tem outro efeito aqui, que você pode escolher o monstro máquina que você controla, invocar por invocação especial do seu cemitério, um monstro autômato com nome diferente e um nível igual ou menor desse monstro, e se isso acontecer, destrua o alvo. Você pode usar cada efeito do Irradiador uma vez por turno, então ela pode te gerar recurso, porque você invoca o monstro, aí destrói. Se caso o Citadela estiver no cemitério, ele também entra de forma especial. Aqui também o Ginete também vai entrar de forma especial descartando o monstro autômato, e ele tem um outro efeito aqui, que por efeito rápido você pode escolher um monstro máquina que você controla, invocar por invocação especial do seu deck um monstro autômato com nome diferente e um nível igual ou menor que esse monstro, e se isso acontecer, destrói o alvo. Ele também, nessa estratégia, você pode dar alvo no monstro, destruir e invocar o Citadela caso esteja no seu cemitério. Aqui o Depossuído tem dois efeitos. O efeito principal é que quando ele entra de forma normal ou especial, você pode estar escolhendo um monstro máquina e ele vai entrar do seu lado do campo, os seus efeitos negados, mas é até o fim do turno. Então, se caso você tenha algum monstro que você queira em campo, ele pode estar te ajudando a ter esse monstro no momento que ele é invocado, certo? O outro efeito é você dar alvo em um outro monstro máquina que você controla e um card do oponente, aí você está devolvendo para a mão, então te ajuda bastante. Agora indo para as magias, o Reagrupamento é uma carta ótima nesse deck, que você pode estar descartando um card para adicionar dois Machina com nome diferente um do outro, ou você pode estar descartando um autômato, aí você escolhe quais cartas autômato você adiciona para a mão, beleza? O Forte Avanço é esse daqui que apoia os Infenesteira, é uma carta que quando ela é ativa você adiciona um Infenesteira, aí depende de qual monstro você necessite na hora. O Trator Brutal para invocar ele de forma especial e trazer um do deck, seja o Perforador para quando entrar você invocar um outro monstro, seja o Colheitadeira para você invocar e tá adicionando um Infenesteira, e por aí vai. E ele vai ter dois efeitos, que o efeito você pode estar mudando a posição de batalha de um monstro XYZ, Infenesteira, ou tá utilizando essa carta e associar esse monstro como matéria. Então vai depender do andamento do duelo. 3 cópias do Superior Pelotão, que sempre que um monstro seu for destruído por batalha, sempre não, uma vez por turno, quando seu monstro for destruído em batalha ou por efeito, você pode estar comprando um card. Se caso você tenha as 3 cópias no seu lado do campo, você vai comprar 3 cards, porque não tem limite por cópia. Uma carta aqui do Escala Urgente, que essa carta eu tirei aqui de forma especial na coleção lendária, eu não sei qual que foi, eu já me esqueci. Mas se o oponente controlar mais monstros que você invoca por invocação especial um monstro máquina de terra de nível 4 ou menos, e o monstro máquina de terra de nível 5 ou mais do deck em posição de defesa, mas negue seus efeitos. Você não pode declarar ataques no turno que ativar este efeito de card, exceto com monstros máquina. Se esse card baixado for enviado para o cemitério, você pode adicionar um monstro máquina de nível 10 do deck para sua mão. Só pode usar cada efeito uma vez por turno, beleza? Então é uma carta que vai te ajudar para você estar combando junto com os Infenesteira para aumentar o nível, para fazer XYZ, e também se caso ela for destruída, você ainda pode estar buscando até um Citadela. Essa carta aqui vai estar apoiando os seus monstros, que enquanto você controlar um monstro máquina de nível 7 ou mais, os monstros que seu oponente controla não podem escolher monstros máquina de nível 6 ou menos como alvo de ataque. Além disso, seu oponente não pode escolher como alvos de efeito de card. Se um ou mais monstros máquina que você controla forem destruídos por batalha ou por efeito, você pode escolher um monstro máquina no seu cemitério e adicionar ele à mão, beleza? Então vai te gerar recurso e vai proteger seus monstros com um nível menor. Aqui, Tornado Gêmeos para destruir aquelas cartas chatas viradas para baixo do seu oponente, ou as cartas de campo, tanto faz. São 2 cartas
na mágica armadilha, você descartando, você vai poder estar destruindo. E extenuação autômata, eu utilizo 3 cópias porque você pode estar dando um alvo no monstro máquina que você controla. Você vai invocar um monstro autômata com nome diferente do seu deck. Você pode dar alvo no Fortaleza, no Citadela. Aí você vai estar podendo invocar uma outra cópia de um dos dois. E nisso você vai estar destruindo. Você pode estar combando com Citadela no cemitério. Você dá alvo em um monstro máquina. Além de você invocar do deck, você pode estar trazendo Citadela por efeito, certo? E ela no cemitério, você pode banir ela. Aí você vai escolher 3 monstros máquina que ou estão no banimento ou estão no seu cemitério. Você vai embaralhar e comprar um card, então já é uma ajuda gigantesca, beleza? O primeiro monstro aqui do Extra Deck é o Golias. Eu utilizo 2 cópias, que ele tá com o principal efeito dele, que se ele sai do campo para o cemitério, você pode estar dando um alvo no monstro XYZ. Aí você vai estar podendo associar ele como matéria, e esse monstro não vai ser destruído por efeitos. Então é uma carta bem interessante que você pode combar. Se seu monstro XYZ tiver ele como matéria, você pode dar alvo no Citadela, dar alvo com o Citadela nele para estar destruindo o monstro XYZ e os monstros do seu oponente. E uma carta que você pode estar utilizando para combar, que vai te ajudar bastante, beleza? Aqui, se caso você tenha 3 monstros XYZ, você pode estar oferecendo eles como matéria link para fazer esse monstro. Esse monstro não é afetado por cards do seu oponente, cards de monstro, efeitos do seu oponente. Não é afetado pelos efeitos de outros monstros, exceto XYZ. Então ele vai restringir seu oponente. Então já vai ser uma ajuda muito grande. Além disso, é um monstro que tem 4.000. E o efeito principal dele, que eu curto bastante, é que você vai estar podendo dar alvo em um monstro XYZ no seu cemitério. Escolhe um card qualquer do seu oponente, pode ser mágica, pode ser armadilha, pode ser monstro. Aí você vai invocar o XYZ e associar esse card nele. Então, uma carta bem interessante. Só que na fase de batalha, o dano que você der em ataque vai ser diminuído pela metade. Só prestar atenção nisso, mas é uma carta muito forte. De monstro XYZ, eu tenho o número 27, que se caso ele for atacado e seria destruído, você pode desassociar a matéria no lugar. Mas o efeito que é o mais interessante é que se caso ele destruir um monstro em batalha, e você vai estar podendo fazer uma invocação XYZ de rank 10. Então você pode estar utilizando esse monstro aqui para estar fazendo essa invocação, beleza? Próximo aqui é o Trem de Armadura Pesada Lobo de Ferro, que é uma carta que tem um efeito bem interessante, que você pode dar alvo em outro monstro máquina e ele vai poder atacar diretamente. Então você pode dar alvo no Citadela e ele vai atacar diretamente, não vai precisar nem destruir o monstro do seu oponente, beleza? Mas fica atento que é só o monstro que você der alvo que vai poder atacar. Outro aqui também de rank 4 é o Habitante do Abismo, é simplesmente para dar um lock no cemitério do seu oponente, que por efeito rápido você pode estar desassociando um material e o seu oponente não pode ativar efeitos no cemitério. Aqui o Engrenagem Gigante X é uma carta que vai te permitir buscar um monstro de nível 4 ou menos máquina. Aí temos aqui 2 cópias do Sword Hill. Sword Hill tem 2 efeitos. Tem o efeito padrão dele, que se ele destruir um monstro do oponente em batalha, ele vai pegar e associar esse monstro como matéria. Só que ele tem outros efeitos, que é o seguinte: você pode desassociar o material dele, aí você escolhe ou enviar um monstro máquina do seu deck para o cemitério, ou você adicionar ele para a mão. Então, dependendo da estratégia, vai te ajudar bastante. E também um outro efeito que ele tem é, se tiver um monstro link máquina, você pode estar tributando esse monstro e invocando ele por invocação especial. O bom dele é que ele comba com o Golias. Tributa o Golias, Golias vai para o cemitério, ele entra por invocação especial, aí triga o efeito do Golias, que já associa ele como matéria e ele não vai ser destruído por efeitos. Aqui o Mountain Smasher, ele tem um efeito parecido
Expulsor de Rio, que destruindo o monstro por batalha, associa o monstro como matéria, mas o outro efeito dele é o seguinte, que você desassocia e ele vai ganhar 1000 de ataque. E o terceiro efeito vai ser a mesma coisa, você dá alvo no monstro Link Máquina e ele entra por invocação especial. Mais um aqui, são 2 cópias do Serra Terra, ele que é um dos monstros que ele vai te ajudar bastante na estratégia aqui, que o efeito dele, além de destruir o monstro do oponente e associar com matéria, você pode desassociar a quantidade de matérias que ele tiver e destruir cartas no campo. Então você pode dar algo até nas suas cartas de máquina para você estar combando, invocando Citadela, pode estar tirando aquelas cartas chatas do oponente, e também no cemitério ele vai ter o efeito que é você tributa um monstro Link Máquina e ele entra por invocação especial. Agora, monstros diferenciados aqui, tem o Phantom Fortress, que ele tem efeitos de banimento, aí vai depender da sua estratégia, que você pode banir ou um card que seu oponente controla, ou um card aleatório da mão dele, um card no cemitério, ou banir um card do topo do deck com face para cima, beleza? Aí vai depender da estratégia sua, o que você quiser banir, uma vez por turno você pode estar utilizando um desses efeitos. Aqui, como eu utilizo o número 27, você também pode estar utilizando o Gustavo Max, que o canhão de trilho vai te ajudar aqui na fase principal. Você pode desassociar um card e dar 2000 de dano. Foi o que aconteceu comigo. Na fase principal 2 desassociou e causou 2000 de dano e acabou com o duelo. Então é uma carta muito forte que você vai estar podendo utilizar também, porque é um rank 10, você pode estar fazendo junto com o Citadela. E uma carta também que eu utilizei, que está lá no vídeo de duelo, o número 20 ou XX, que é o número utópico aqui, infinito, que é 2 monstros de nível 10 para fazer ele, e ele tem 2 efeitos, que o primeiro efeito é o seguinte: quando o monstro é destruído em batalha e enviado para o cemitério, você pode desassociar um material desse card, você dá alvo nesse monstro e fazer a invocação especial dele. Para o campo em posição de defesa. Então, se você destruir um monstro do oponente, você faz a invocação especial dele no seu lado do campo em posição de defesa. Então é um monstro muito forte, além de ter 4000 de ataque e defesa, é um monstro que vai te ajudar nessa parte também. E o outro efeito é que você pode dar alvo em outro monstro que foi invocado de forma especial e você vai estar ganhando pontos de vida igual ao ataque original dele, beleza? Então galera, esse foi o vídeo dos meus cards que foram utilizados no campeonato. Essa é a minha estratégia que estou utilizando no meu Machina Infinesteira. Diga aí nos comentários mais cards que você pode estar utilizando nessa estratégia, que eu vou estar lendo todas, beleza? Então, no mais é isso, muito obrigado se assistiu até agora e te vejo no próximo vídeo. Fui!